nada mais ficou dentro do que pude ver, fora de onde pude estar, sempre ao redor daqui, lado a lado como lá, sombra grande descobri, sonho solto sem voar. Para você que chegou agora, estou na casa do Ricardo Corona, escritor, poeta, artista visual. É? Visual não, artista. Sim. Trabalha com cinema, nas suas poesias. Mas é isso, gente. Estou aqui, a gente está conversando sobre alguns trabalhos e um deles é esse aqui que você vai me explicar, né? Momento de Simetria. Então, esse é um poema de um autor argentino que nós traduzimos, eu e Joca Wolf, e ele é um poema bastante complexo, porque jamais você vai conseguir lê-lo de uma vez só, assim. E essa é a proposta: você acessa o poema, começa a ler e para de ler, acessa de novo, já é uma nova leitura, entendeu? É uma proposta do autor que seja assim, porque na verdade esse poema ele é um lugar afetivo no qual você acessa, que ele fez, o Arturo Carrera fez para Alejandra Pizarnik, uma poeta argentina que se suicidou em 72. Esse poema é de 73. Então esse AA aqui, ó, esse AA é Alejandra mora em Andrômeda. Então ele criou esse momento de simetria nesse poema. Segundo o Arturo Carrera, o tempo aqui zerou. Então é um lugar, uma galáxia e um lugar afetivo onde mora a Alejandra Pizarnik, essa poeta. Nossa. Então é um poema lindíssimo, assim. Nós levamos 3 anos para traduzir, mais ou menos, eu e o Joca. E a minha relação com tradução, não é uma relação profissional. Eu não me considero um tradutor, assim, daqueles que, por exemplo, se uma editora me encomendasse, traduz um poeta tal aí, eu acho que eu me borraria inteiro, porque eu traduzo como leitor. Eu traduzo textos dos quais eu me apaixono, sabe? E essa paixão, ela é um estímulo, é um motor para mim estudar um pouco mais a obra do autor. A própria biografia às vezes colabora muito, e bons dicionários, né? Eu não falo nenhuma língua, já traduzi do inglês, traduzi do francês. Vai sair um livro de um poeta francês, o Henri Michaud, chamado Médecins. Vai sair talvez em Portugal, essa é uma edição portuguesa desse livro. E assim, não falo uma palavra em francês. Sou um autodidata. Maravilhoso. E você falando da tradução, né? Porque o poeta, ele traduz, né? Esse teu trabalho, o Fantasma Civil, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para você que não assistiu os episódios anteriores, eu já estou fazendo entrevistas com alguns poetas que estão nessa antologia. Então, acesse o site, tv.tv.br, você consegue assistir os episódios anteriores, mas agora fique aqui. E o poeta, ele traduz também o mundo, né? Quando faz poesia. Traduz. A poesia é uma língua, né? É uma língua. Nós falamos bastante aqui de artes visuais, de música. O Ezra Pound falava que a poesia está mais próxima da música e das artes visuais do que da literatura. Eu acho que a poesia ela é uma língua à parte, uma língua dentro da língua na qual o poeta se expressa, né? Então, certamente escrever poesia tem um princípio tradutório nela em si mesma, sabe? Muito bonito esse trabalho aqui. Então, esse livrinho aqui, ele é arredondado aqui, é igual ao original que nós traduzimos, a edição espanhola. A única diferença é esse arredondamento aqui, na edição brasileira. É que ele foi encartado na revista Ouroboro, que eu e a Eliana editamos 8 números, e ela tinha essa peculiaridade, ela tinha um corte arredondado assim, então nós adaptamos
Ele foi distribuído junto com a revista. Olha só. E o Fantasma Civil? Esse é o Fantasma Civil, gente. Acho que é um dos livros mais comentados. Mais comentados no Nos Noites últimos 10 Curitibanas. Os organizadores quiseram envolver a literatura na Bienal e me fizeram esse convite para fazer a curadoria. Aí eu pensei em aproximar a literatura desse espaço das artes visuais, de modo que ela não fosse assim dentro de formatos rígidos, né? O que seria um formato rígido? Eu acho que seria o mais fácil de resolver. Colocar um escritor para falar numa mesa redonda, percebe? Não queria isso. Então, pensei, obviamente, num livro, e junto com a Eliana, a gente pensou um livro com folhas soltas. Aí eu convidei 42 poetas para escrever, cada qual um poema. Os poemas, aliás, melhor dizendo, não foram escritos para a antologia. Cada poeta buscou na sua produção, nos livros já publicados, um poema que se relacionasse com a cidade. Essa relação, ela não é uma relação de homenagem, é uma relação poética, uma memória afetiva da cidade, né? Então tem desde, eu lembro, por exemplo, de um poema do Roberto Prado, que é uma rua que ele esqueceu. Então eu não vou saber reproduzir exatamente o poema, mas ele fica perguntando: lembra daquela, sabe aquela? Puxa, aquela que a gente morou tantos anos nela. Não é exatamente o poema, mas eu estou fazendo parecer que seja. Aquela rua, ele não diz o nome da rua. Então é um esquecimento de um lugar, de um endereço da cidade. É exatamente isso, assim, sabe? Essa memória deslembrada. Por quê? Porque eu acho que Curitiba ela é muito mapeada, assim, muito situada também, né? Que são discursos legítimos, assim. Por algum motivo alguém disse que aqui é a capital mais limpa do Brasil, né? Por outro motivo aqui é a cidade de Sorriso. Por outro motivo aqui é a terceira melhor capital para se morar do mundo, né? E eu acho legal você falar isso, porque você escolheu, né? Você estava me contando que você escolheu Curitiba para viver, né? Mas não por causa desses 3 frases. mas porque, sei lá, por algum motivo você acabou escolhendo, Eu né? adoro o frio, né? Eu acho as pessoas daqui são pessoas bonitas. Eu gosto da cidade, a topografia dela, o urbano. Talvez porque eu tenha morado muito tempo em São Paulo, e não que eu não goste de São Paulo, mas eu não voltaria a morar em São Paulo, porque é uma cidade muito grande, na qual você vive para a cidade ao invés de viver na cidade. Em Curitiba eu me sinto vivendo na cidade. Isso faz uma diferença muito grande, né? Sim. Nessa antologia tem vários autores que não são propriamente poetas, que já têm livros. Eles se relacionam com a poesia, talvez um dia venham a ser poetas no sentido assim, poeta que publica livro. Isso eu achei muito né? legal da antologia, muito. Porque eu vi aqui a Cris Buger, que ela é dramaturga também, né? Performer, trabalha com artes visuais. Trabalha com artes visuais. Aí nós temos aqui a... Escreve maravilhosamente bem. Escreve muito assim, bem. O poema dela é muito lindo. Aí nós temos aqui... Tem o Afonso é artista visual também. Eu convidei outros artistas visuais que ficaram com um pouco de receio e não mandaram. É isso que eu ia te perguntar também. Quantas pessoas você convidou, além de 42? Você convidou muito mais pessoas? Convidei aproximadamente umas 80 pessoas. Dobro. Né? Alguns eu não acabei não escolhendo, por questões de conceito mesmo. O poema que chegou, achei que não tinha a ver com o conjunto que já estava se formando. Né? Eu fiz uma seleção. assim. E aí você tem Paulo Leminski, Marcos Prado, Wilson Bueno e Helena Collodi. Que são assim os nossos fantasminhas, né? Aí é que tá o nome, Fantasma Civil. Fantasma Civil veio de uma conversa com o Ricardo Pedrosa Alves, por conta do poema dele, que um dos versos ele diz assim: sim, eu tenho esse fantasma, o homem civil. Somos todos carbono. Sou em parte papel, em parte tinta, papel, carbono. Tantos hoje comem lixo, eu seria diferente.
Mendigos, putas, desempregados aos milhões, e eu seria diferente? Nos últimos dias tive tudo que uma febre pode oferecer. Agora quero mijar nos olhos dela a memória. Eles, os monstros do pensamento recôndito, não me pegarão. Então, só aí, poderei me inscrever na escritura, aprendendo as palavras que a areia não apaga. Granículos trazidos na ventania, poeira de canaleta à beira. Sempre à luz do raiou o dia. Então é isso. Como eu ia te dizendo, eu tenho esse fantasma, o homem civil, que me põe de calça jeans e na urbis. Quando eu cheguei em Curitiba, voltando de São Paulo, em 89, eu tinha referência do Nicolau. Eu lia muito Nicolau em São Paulo, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir aonde o Nicolau era feito, que era na Secretaria de Cultura. E ali começou uma amizade. Eu conheci o Wilson, ele foi um dos primeiros... Eu já tinha um livro publicado em São Paulo, um livro em parceria com um artista visual, mas um livro meio mal resolvido, assim, sabe? E o Wilson, ele publicou uma seleção de poemas do Nicolau. E aquilo para mim foi muito bacana, assim, porque eu já o admirava o jornal, e quando eu chego ele já me dá essa acolhida, né? Logo depois, junto com a Eliana Borges, o Ademir Assunção, Rodrigo Garcia Lopes e o Kei Maguire, nós editamos a revista Medusa. Foram 10 números, né? E a Medusa, ela vem logo depois que o Nicolau acabou. O que ficou para você do Wilson Bueno, assim, que ecoa na tua cabeça toda vez que você vai fazer um projeto e tal, já que ele foi tão importante para ti? A relação que ele tinha com a língua, né? O Wilson era também um pesquisador, assim, da língua, um autodidata, né? E ele, por exemplo, o Mar Paraguaio, ele trabalha com 3 línguas, o Guarani, o espanhol e o português. Ele cria uma novela na qual, segundo Néstor Perlonger, é escrito em língua nenhuma, né? Porque ele inventa nas 3 línguas, né? Olha só. E aí, o meu poema mais recente, Mandrágora, é um poema que eu estou trabalhando também com essa mistura de línguas, assim, pensando muito no Wilson. E é um poema, engraçado, que a gente falava sobre ele ao telefone. Eu vou dedicar esse poema ao Wilson, inclusive. Porque nós falávamos sobre esse poema Mandrágora ao telefone. Então, o Wilson, ele ainda é uma companhia, né? É muito ainda bom. É um cara que está por perto. É tão bom ser fã dos amigos, né? É, genial. Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada Obrigado mesmo a você, por me receber querida. aqui na sua casa. Parabéns pelo projeto Fantasma Civil. E a gente fica por aqui. É isso. Boa noite. Boa noite. Tocar de índios na cabeça é o que sobrou pra se lembrar. Pinturas no rosto não tem mais, e o som dos tambores não são mais iguais.